Queridos irmãos, graça e paz a todos vocês em Cristo Jesus. Uma alegria estar aqui participando do Reforma hoje. Eu tive o privilégio de participar desse evento há 6 anos atrás e agora estou voltando a ele. E muito feliz com o tema que foi escolhido para esta noite. Na verdade, para o evento, né? O somente Cristo está sendo explorado através de uma doutrina que une pessoas de diferentes tradições desde o tempo da Reforma. A doutrina do tríplice ofício de Cristo. O que é essa doutrina? O que ela ensina? Ela ensina que Cristo incorpora o que homens do Antigo Testamento faziam separadamente, quando autorizados por Deus com a unção, eles eram intermediadores da redenção divina em diferentes aspectos. Por exemplo, o profeta era aquele homem que revelava ao que estava em trevas. O sacerdote era aquele que aproximava o homem que estava alienado de Deus. E o rei é aquele que libertava de poderes malignos. Diferentes homens fizeram isso no Antigo Testamento, e agora Cristo reúne as funções dos oficiais para trazer a redenção em uma só figura, ungida. Inclusive o nome Cristo, ou título, Cristo não é nome próprio, significa ungido. Ele foi preparado, autorizado por Deus para exercer essa redenção. Então, autorizado e equipado por Deus para o papel de mediador, ele é o supremo profeta, isto é, ele é o ápice da revelação. Ele é o supremo sacerdote, isto é, ele nos concede acesso a Deus. E ele é o supremo rei, ele coloca todos os inimigos debaixo dos seus pés. E é dessa doutrina que nós vamos falar hoje, a partir de um texto que parece não falar muito dela, mas eu quero mostrar que tem vislumbres dos 3 ofícios nesse famoso texto. Vou convidar você a abrir a sua Bíblia em Isaías 53. Isaías 53. Essa é uma passagem bem conhecida, e ensiná-la sempre nos leva o desafio de aprender da riqueza das Escrituras, de uma passagem que a gente ouviu várias vezes. Mas eu quero mostrar a vocês que essa estrutura do tríplice ofício aparece em Isaías 53 também. Na verdade, Isaías 53 começa no final de Isaías 52. Se você olhar na sua Bíblia, lá no versículo 13 de 52, diz que o meu servo, ele será exaltado e elevado e muito sublime. Os primeiros 3 versos dessa poesia, dessa canção, a gente fala, apresentam um rei, um servo exaltado como rei, que espanta os reis da terra. Depois, no 53, de 1 a 3, é a segunda estrofe desta poesia, desta canção, e lá fala de um profeta que é desprezado pelo seu próprio povo. Verso 1 diz: quem creu em nossa pregação? E depois dos versos 4 até o 6, a gente vê um sacerdote que não traz outra oferta, ele mesmo é a oferta, quando no versículo 5 diz que ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele fez oferta pela culpa, e é isso que faz dele um sacerdote que nos liga a Deus. Então, o tríplice ofício aparece de forma, vamos dizer assim, introdutória nesse texto, e a beleza dele está em dizer que ele exerce essas 3 funções, esse servo que aponta para Jesus, tanto quando ele está humilhado, quanto quando ele está exaltado. Deixa eu ilustrar. Na humilhação, o profeta, diz o verso 7, eu estou continuando o texto aqui, ele não abriu a sua boca. O sacerdote virou sacrifício,
porque diz no verso 7 que ele foi como ovelha perante tosqueadores. E o rei foi oprimido injustamente. O verso 8 fala: por juízo opressor foi arrebatado. Mas quando ele é exaltado, os 3 ofícios novamente aparecem de forma gloriosa. No verso 10 diz que o profeta vê um futuro promissor. Diz assim, verso 10: verá a sua posteridade, prolongará os seus dias. O versículo 11 fala que o sacerdote justifica, e no 12 fala que ele intercede por muitos. E por último, o verso 12 diz que o rei reparte os despojos da sua vitória. O que eu quero dizer é que o famoso texto de Isaías 53 pode ser estudado à luz do tríplice ofício de Cristo. Então, não dá para estudar esse texto inteiro tão rico e tão bonito numa noite só. A gente vai fazer um pedacinho, tá? Então eu peço que você acompanhe a leitura dos versos 1, 2 e 3. E hoje a gente vai falar do aspecto profético de Cristo Jesus. Então eu vou fazer a leitura dos versos 1, 2 e 3, e a gente vai olhar para o profeta Cristo Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Até aqui a palavra de Deus. Você já percebeu, vocês que são um pouco mais velhos, mais maduros do que os jovens que estão aqui, como a geração mais nova é muito preocupada com preconceito, inclusão social, tentando conscientizar as pessoas de que existem grupos em nossa sociedade que são marginalizados? Já percebeu como esse é um discurso comum para a geração mais jovem? Então, às vezes fala-se de preconceitos de ordem racial, às vezes fala-se de preconceitos de ordem socioeconômica, às vezes fala-se de pessoas que são tratadas diferentemente porque têm alguma deficiência, às vezes é por religião ou por opção sexual. Não importa qual o discurso, o que eu quero chamar a sua atenção é como os nossos tempos falam muito sobre incluir pessoas que se sentem excluídas. Tanto é que as empresas, elas agora são, por lei, ordenadas a incluir pessoas com certas limitações físicas ou outros tipos de deficiências. E também os funcionários às vezes representam minorias, como uma forma de uma empresa que está se importando em incluir pessoas. É só para ilustrar para você que sejam em escolas preocupadas com alunos que queiram ser, que precisem ser incluídos, sejam em empresas, o nosso tempo é muito preocupado em incluir pessoas. Essa preocupação tem aspectos que são condizentes com a palavra de Deus, e alguns aspectos que são contrários à revelação bíblica. Deixa eu começar com os aspectos condizentes, que são positivos. Por exemplo, a gente não tem o direito, biblicamente falando, de sustentar preconceitos. Nós precisamos nos contrapor às reações que às vezes nós percebemos entre cristãos. Por exemplo, alguns cristãos destratam as pessoas como se não fossem imagem e semelhança de Deus. Isso é contrário à nossa fé. Nós tratamos pessoas com dignidade não por causa da honra intrínseca delas ou por algo que elas fizeram, mas por aquilo que Deus fez nelas. Tratamento descaridoso não se justifica, mesmo que você tenha recebido na sua casa algum tipo de espírito preconceituoso. Você fala, lá em casa a gente fazia brincadeira assim. Isso não justifica.
Então a gente tem que lutar contra preconceitos, não importa com que tipo de gente. Por outro lado, existem aspectos desta mentalidade atual que não são condizentes com a palavra de Deus. Por exemplo, o conceito de justiça tem sido desvirtuado, em que as pessoas pensam em fazer reparação por falhas antigas, quando não dá mais para reparar. Imagina você tentar reparar a escravidão que aconteceu no nosso país até o século XIX. Não existe mais como a gente fazer reparação, porque as pessoas não existem mais, mas é comum na sociedade, quando se fala de preconceitos passados, de você fazer uma reparação. As pessoas enxergam a maldade dos homens como sendo a força das maiorias, oprimindo minorias e trazendo a eles um desconforto muito grande. Então, por exemplo, na nossa sociedade, a grande maioria dos brasileiros não é contra igualdade de acesso a oportunidades e direitos. Afinal de contas, a gente quer que cada um floresça segundo as suas habilidades, os dons que Deus deu. Mas existe no nosso meio uma luta por muito mais paridade, em que as pessoas tenham as mesmas coisas. É por isso que você ouve alguns falando sobre presença nas universidades a despeito do mérito daquele aluno. A gente chama isso de cota, não é? O que é isso? É conceder espaço a pessoas que não ganharam esse espaço. Ou quando nossa sociedade fala de igualdade de resultados, terra para todos, reforma agrária. Ou quando fala sobre lutar por direitos civis e deixar que pessoas do mesmo sexo tenham o privilégio de se casar, adotar crianças e coisas dessa natureza. Por que eu estou citando esses exemplos? É para mostrar a você que tudo isso tem algo por trás, que é a mentalidade de que nós somos excluídos da sociedade e precisamos ser incluídos nela. Só que esse anseio é tão forte que por vezes até a revolução é justificada. Isto é, até quebrar com estruturas é justificado para que o direito de ser incluído seja validado, seja efetivado. Irmãos, não pense você, se você é um cristão, que esse é um problema da sociedade. Graças a Deus eu sou um cristão, esse não é um problema para mim. Não é verdade. Porque até dentro de igrejas, às vezes a gente herda algum tipo de mentalidade semelhante a essa. Tem teólogos que olham para a redenção muito mais horizontalizadamente do que verticalmente. Redenção para algumas pessoas tem a ver com fazer mudanças na sociedade. Tanto é que, com frequência, nós somos atacados por não fazermos a diferença. Você já deve ter ouvido sermão desse tipo. A ideia é, se você não faz a diferença, você não está sendo igreja. Mas fazer a diferença não tem a ver com ligar pessoas com Deus, tem a ver com promover justiça na esfera social. O que eu estou querendo dizer a vocês é que mesmo dentro da igreja de Cristo, existem pessoas que pensam em justiça, em inclusão, de maneira parecida, talvez não tão radical, mas parecida com o que tem imperado na sociedade. Mas olha por que isso é problemático em relação às Escrituras. Deixa eu dar exemplos para você. Digamos que alguém dissesse assim: olha, Jesus tanto ensinou a gente a reparar os nossos erros, que na passagem de Zaqueu, Zaqueu diz, eu preciso restituir todo mundo a quem defraudei, não é? Então aquela ideia de que se eu tirei de alguém, eu preciso compensar. Sim, é verdade, mas como é que Zaqueu fez isso? Ele não fez isso dando dinheiro para mudança social na Judéia. Ele apenas faria isso àqueles a quem ele extorquiu. Isto é, ele tratou de problemas individualmente com pessoas. Ele não operou mudanças no Império Romano. Não há nenhum reconhecimento de que ele faz parte de um sistema opressor que deve ser quebrado. Tanto é que, para nossa surpresa,
quando as pessoas estão ouvindo João Batista pregar, os publicanos chegam diante de João Batista e dizem: o que a gente deve fazer diante da sua mensagem? O que a gente esperaria? Se você é um publicano, você é um cobrador de imposto para o Império Romano, oprimindo sua própria nação. Não, publicano tem que agora virar a casaca e ser do povo. A gente imaginaria isso, mas não é isso que João Batista diz. Ele diz: não cobre mais do que é devido. Como? Aí os soldados chegam e dizem: e nós? Eles poderiam usar as armas para fazer uma revolução e derrubar o Império Romano em prol de justiça para o povo judeu. Mas o que João Batista diz? João Batista falou: contentem com o vosso soldo, não dê falso testemunho, isto é, seja correto na sua função. Você percebe como a mensagem do Evangelho, ela não é tão voltada para essa justiça que muitos querem implementar na sociedade. Inclusive ela causa um grande mal. Essa mentalidade de justiça social, ela cria uma dicotomia oprimido-opressor, em que as pessoas que compram essa mentalidade, elas se sentem lesadas e no direito de ter privilégios especiais. Quando você compra isso, isso fomenta uma soberba de quem tem direitos, enquanto você tem deveres. Não há graça ou misericórdia quando eu sou convencido de que eu fui lesado e eu tenho direitos. Só existe anseio por justiça, que demande que o outro perca para que eu ganhe algo. Queridos, o que eu quero mostrar é que isso é comum no nosso meio. Por que você acha que histórias como a de Robin Hood são interessantes no passado e no presente? Porque a gente sempre acha bonito tirar do rico, mesmo ilicitamente, e dar para o pobre. É bonito, parece certo, mesmo que seja ladrão. Percebe? Como a nossa moral é desvirtuada. No nosso contexto brasileiro, não é incomum um empregado ser treinado a colocar o seu empregador na justiça. Por quê? Porque ele sempre é o oprimido, e o empregador é o seu opressor. O nosso texto bíblico que a gente leu há pouco, ele vai falar de algo muito diferente desse tipo de justiça. Porque o servo descrito no nosso texto não abriu a sua boca. E quando ele fala do problema da sociedade, ele fala do nosso pecado, das nossas transgressões. O que eu quero dizer, queridos, é que a redenção só atinge pecadores quando a raiz da marginalização, que é o nosso pecado, é sanada. E isso acontece quando Cristo assume o nosso lugar. Ele se torna marginal em nosso lugar. O que eu vou apresentar hoje à noite é um evangelho bem esquisito para muita gente. Por quê? Porque ele é contracultural. Ele não fala dessas inclusões do jeito que às vezes a gente gostaria. Mas ele apresenta uma inclusão muito mais bonita do que eu e você muitas vezes lutamos para obter. Eu quero ensinar o nosso texto com 3 verdades, com 3 partes. Primeiro eu quero mostrar como a relação entre Jesus e o seu povo mostra a necessidade que nós temos de sermos servidos por esse servo descrito aqui no texto. Em segundo lugar, eu quero expor como esse servo foi rejeitado e o que a rejeição do servo mostra sobre nós, revela a nosso respeito. Em terceiro lugar, eu quero mostrar como é que a gente pode aplicar a lição desse texto aos anseios contemporâneos de ajudar os marginalizados, incluir as pessoas excluídas em prol de justiça social. E eu vou defender aqui que o evangelho verdadeiro, esse que a gente ouviu cantado há pouco, ele modifica o nosso entendimento do que causa a marginalização na sociedade. E ele nos transforma de segregadores em
acolhedores por causa de Cristo Jesus. Então, deixa eu começar explorando a primeira parte, que é a necessidade de nós sermos servidos. Antes de explorar o texto em toda a sua riqueza, eu vou começar lembrando a você que o texto que eu li, o trechinho que eu li, começa com duas perguntas retóricas. Versículo 1 diz assim: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Pergunta retórica é aquela que não precisa de resposta. A resposta é óbvia. Qual é a resposta? Ninguém creu na pregação e ninguém reconheceu o braço do Senhor. A ideia é que o servo pregou a verdade, o servo fez grandes coisas e ainda assim ele não foi ouvido. Esse texto, esse verso é citado lá em João capítulo 12, em que é dito que, embora Jesus tenha feito muitos sinais na presença do povo, não creram nele. Aí no verso 38 de João 12 diz: para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Isto é, mesmo Jesus fazendo milagres, pessoas não creram nele. Israel falhou em atender o Senhor Deus, falhou inclusive em servir as outras nações. Israel é o servo que falhou, e é por isso que Israel precisa de um servo no lugar dele, que é o Messias. Então o Messias vem servir um povo que não serviu adequadamente. Isso mostra que Jesus Cristo é chamado nesse texto de Isaías 53 de servo. É uma profecia que aponta para ele, para ensinar para a gente que ele tanto serve os propósitos do Pai, quanto ele serve a nós. E sabe qual é a primeira verdade simples, mas importante que a gente precisa aprender? É que se Jesus é chamado de servo, que é um termo que Isaías gosta muito de usar para o Messias, então isso ensina para a gente que nós precisamos ser alvo da redenção dele, para que nós sejamos a comunidade que Deus quer que nós sejamos. Isto é, nós precisamos primeiro ser servidos pelo servo, para que a gente possa servir outros. Nós precisamos primeiro ser integrados pelo servo, para que a gente seja uma comunidade integradora de pessoas. O que eu estou falando não é tão difícil de entender, mas eu acho que na prática a gente despreza quando nós vemos muitos cristãos que são ótimos de trabalhar na igreja. Todo pastor gosta daquele que arregaça as mangas e trabalha bastante. O problema é que gente que tem o costume de trabalhar bastante se torna ativista. E o ativista é alguém que ama meter a mão na massa, mas não se aprofunda no conhecimento da palavra de Deus. É muito comum ter gente na igreja que gosta de servir, estilo Marta, mas que não para ouvir o Senhor, estilo Maria. Entendeu? Mas a palavra de Deus ensina para a gente que é importantíssimo você e eu sermos alvo da misericórdia, porque isso aguça o nosso entendimento de serviço. Deixa eu lembrar de duas histórias que revelam a beleza disso. Lembra do gadareno que era possesso de muitos demônios, legião de demônios? Quando Cristo o liberta disso, o que ele quer fazer? Acompanhar Jesus. O que ele vai fazer com a vida dele? E não seguir esse que trouxe sentido à vida dele. O senso de libertação fez daquele homem desejoso de seguir a Cristo. Cristo não deixou, mas o comissionou como missionário na sua região de Decápolis. E ele passou a anunciar Jesus ali. Pensa em outro homem, ora o oposto do gadareno. O fariseu Saulo de Tarso. Esse era da palavra, mas era legalista. O seu zelo pela lei o levou a caçar cristãos, até o dia em que Jesus o perseguiu e fez ele ser a caça. Para Paulo é muito importante não se esquecer que ele não é digno de ser apóstolo, porque eu persegui a igreja, ele fala assim. Observe como
Paulo também mantém vivo a sua indignidade e a honra que Deus lhe deu, para que ele seja servo. Irmãos, então a primeira lição que eu estou trazendo é que nós precisamos conhecer profundamente nossa necessidade do servo e sermos servidos por ele, para que a gente possa ser bênção enquanto igreja. Nós precisamos conhecer esse servo. Por isso que Reforma hoje falar de somente Cristo é resgatar um pouco da riqueza desse servo. Agora, falar que a gente precisa de Jesus não parece estranho para pessoas que entendem que a sua vida precisa melhorar. Algumas pessoas procuram a igreja porque querem melhorar a sua vida financeiramente. Tem gente que procura a igreja porque quer melhorar a sua vida nos relacionamentos. Pode ser em casa porque as coisas não vão bem com o cônjuge, com os filhos. Tem gente que procura Jesus porque quer melhorar a sua devoção, sua espiritualidade. Veja, pessoas que têm alguma inclinação à religiosidade, elas não são muito avessas à ideia do pastor Heber falar que elas precisam do servo. No entanto, elas esperam que Jesus sirva os seus sonhos, atenda os seus anseios, e Jesus nem sempre sacia as necessidades que nós achamos que temos, mas Ele pode saciar a nossa necessidade mais profunda, mesmo quando a gente não a reconhece. Lembra quando Jesus multiplicou pão, lá em João capítulo 6, e diz que Ele atravessou o mar, os seus discípulos também, aqueles que foram alimentados por Jesus, não viram Jesus, de repente eles foram atrás de Jesus, e aí eles falaram: Jesus, a gente estava atrás de você. Aí você pensa assim: esse pessoal é fiel, ó, atrás de Jesus. Aí Jesus diz assim: vocês estão me seguindo porque eu dei comida para vocês, ó, enchi o bucho de vocês. Vocês deviam procurar pão que desce do céu, pão da vida. Jesus está mostrando que o que eles procuram de Jesus não é exatamente a riqueza maior que Jesus tem a oferecer a eles. Então até quem procura a Jesus, às vezes procura com anseios errados, procura para saciar necessidades erroneamente. E como Jesus é um profeta sem honra na sua própria terra, Ele não foi rejeitado tanto pelos seus milagres, mas sim pela sua mensagem. O que eu quero dizer é que as pessoas até gostavam de ser alimentadas por Jesus, mas elas não gostavam quando Ele falava assim: vocês têm que comer da minha carne e beber do meu sangue. No final dessa passagem que eu citei, João 6, os discípulos disseram assim: duro é este discurso, quem o poderá ouvir? E aí depois que Jesus intensifica a sua mensagem dura, diz o texto: e alguns dos seus discípulos já não andavam mais com ele. Aí é quando Jesus se volta para os 12 e diz: vocês também? Perceba, a mensagem de salvação era escandalosa aos contemporâneos de Jesus. Por quê? Porque Jesus Cristo tinha sido forjado segundo os interesses deles. E não é diferente hoje em dia, queridos. Nós precisamos conhecer o nosso Cristo conforme Ele se nos apresenta, não segundo as nossas aspirações. Sabe, é muito falacioso mencionar Jesus sem explicar o que Ele fez, porque Jesus é bonito até para descrente. Daqui a pouco é Natal, você vai ouvir história e mais história bonitinha de gente descrente falando do menino Jesus. Porque Jesus, sem definir exatamente a sua mensagem, as pessoas acham bonitinho, até que a sua mensagem escandalize, seja pedra de tropeço. Por isso, nós precisamos conhecer a Jesus, e isso é pré-requisito para sermos servidos por Ele, e só então nos tornarmos servos. Essa é a primeira verdade que eu quero destacar aqui, que prepara a gente para entender melhor o texto. Agora, nessa segunda parte, eu quero olhar para o texto propriamente dito, os versos 1, 2 e 3, para mostrar a rejeição do servo.
Então, se num primeiro momento eu falei que nós precisamos do servo, agora eu vou mostrar que nós rejeitamos o servo. Olha lá, verso 1 começa: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Esse quem na primeira pessoa do plural, nossa pregação, é motivo de debate. As pessoas, os estudiosos dizem: será que o texto está falando do povo que está ouvindo ou do profeta que está proferindo algo? Eu acho que ambas as interpretações podem levar a um ensino correto, mas eu tenho a tendência de pensar que o texto está falando de profeta que está proferindo, não é? A ideia é que o profeta falou e ele não foi ouvido na sua profecia. Essa passagem é citada não só em João capítulo 12, como eu me referi agora há pouco, mas em Romanos capítulo 10, em que Paulo está falando assim: como crerão se não há quem pregue? E aí depois ele fala que algumas pessoas não creram na nossa pregação. Então, o texto de Romanos 10 é um texto que fala de pregação, mas destaca a incredulidade de pessoas, mesmo diante da pregação. Isso revela quão endurecido é o coração dos homens para ouvir solos Cristo, somente a Cristo. Veja só, o nosso texto vai dizer que nós não vimos nele nenhuma beleza. Olha o versículo 2, fala, no meio do verso 2 diz: não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Ora, pensa comigo, se você contempla a Cristo e não vê beleza nele, o seu coração está completamente desvirtuado quanto ao senso de beleza. Mas tem mais. O verso 3 diz assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Isso mostra como as pessoas contemporâneas de Jesus, elas não querem a sua presença. Ele é avaliado como alguém que não é digno. Olha como a coisa se intensifica no final do verso 3, quando diz assim: como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Irmãos, essas colocações revelam como o nosso coração é petrificado. Como é que é possível olhar para o Rei da Glória, para o supremo profeta, e não ver beleza, desprezá-lo e não fazer caso dele? Mas ainda que pareça surpreendente, isso aconteceu nos dias de Jesus. Eu acho que às vezes a gente perde isso de vista. Para você que ama a Jesus Cristo, parece assim que sempre quando ele falava, as pessoas ouviam e babavam assim: eu ouviria por horas. Mas os evangelhos narram que tem gente que maquinava enquanto ele pregava, que tinha gente que o odiava a ponto de planejar a sua morte, mesmo antes dele ir para o Gólgota. As pessoas tinham ódio dele. Ele curava no sábado e ao invés deles glorificarem o Senhor, diziam: quebrou a lei. Às vezes então a gente perde de vista que Jesus Cristo se apresentou de uma forma que não encantou muita gente. Isso não é verdade só dos dias de Jesus, continua sendo verdade hoje. Você fala desse Cristo como sendo o amor do seu coração, o amor da sua alma, e as pessoas ouvem como se fosse a coisa mais desprezível. Falar em desprezível, esse servo é descrito no verso 2 como um broto que surge numa árvore, mas ele é indesejado. Dá uma olhada no início do verso 2. Porque foi subindo como renovo perante ele, como uma raiz de uma terra seca. Essa ilustração, ela pode ser mal entendida, porque renovo, em algumas partes do Antigo Testamento, tem a ver com nova vida brotando, mas aqui não é positivo.
A ideia é de um renovo que numa região árida, ele tira nutrientes do caule principal. Então o que você faz? Você arranca o renovo. É como a raiz em terra seca. Se ela rompe o solo seco, ela vai ser ressecada pelo sol. Então a analogia que o profeta está utilizando não é de esperança, é de alguém que não é validado. É como um brotinho que surgiu que não vai dar em nada, você arranca. É como uma plantinha que brotou em terra seca, mas não vai vingar, então você tira fora. É isso. Ele não tem aparência majestosa, pelo contrário, verso 2 diz, não tinha aparência nem formosura. Não é impressionante que quando o povo de Israel começa a ter reis, como Saul, como Davi, eles sempre são apresentados como belos, e Jesus não é belo aos olhos dos homens. Olha que contraste. Ele é tão repulsivo, que é como se ele tivesse uma doença desfiguradora, da qual as pessoas se afastam. Verso 3 diz assim, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. O final do verso diz, um de quem os homens escondem o rosto. Queridos, essa descrição do servo, ela é chocante, é verdade, mas ela descreve um homem que sofreu ao longo de sua vida, maltratado, não tinha onde reclinar a sua cabeça, passando de aldeia em aldeia, e pessoas tratando ele com desdém. Sabe o que isso me ensina? Se isso é verdadeiro de Jesus, certamente é verdadeiro dos servos de Jesus. Não é curioso pensar que Deus gosta de levantar o humilde e o inexpressivo para anunciar a palavra dele? Por exemplo, o profeta Amós falou assim, eu não sou profeta nem filho de profeta, eu sou boiadeiro, eu cuido de gado, mas Deus me levantou para trazer uma palavra para vocês. A ideia é, eu nem sou a pessoa mais adequada, mas estou aqui. Deus fez algo surpreendente com 4 leprosos em Israel. Essa história está em 2 Reis 7. Diz que Deus fez algo extraordinário no arraial do exército inimigo. Os leprosos chegaram lá e viram um monte de comida, falaram, vamos fazer a festa. Mas bateu aquele senso de dever, de voltar para a cidade de Israel, para Samaria, que estava passando fome, e dizer, Deus proveu muita comida no arraial do inimigo. Olha quem é que anunciou boa nova para Israel? 4 leprosos. Deus gosta de escolher uns pé rapado, gente desprezível, para falar a palavra dele. E esse servo é assim. A mensagem dele é rejeitada como se fosse proferida por alguém repulsivo. Sabe, esse não é um problema só dos dias de Jesus, como eu estou falando aqui, é um problema ainda hoje. Continua sendo um problema até entre aqueles que são chamados povo de Deus. Por exemplo, presta atenção em como nós somos pessoas cativadas pela forma, mais do que pelo conteúdo. A gente fala assim, as crianças não conseguem prestar muita atenção. Não é verdade, elas prestam atenção naquilo que é cativante para elas. Então o que você faz para fazer as crianças prestarem atenção? Você dá um trato na forma. Mas a gente cresce e o problema não vai embora. Adulto também gosta de oratória e sabedoria. Mais do que ouvir a verdade, a gente gosta de ouvir alguém que fala bem. Ele pode falar umas besteirinhas, mas se ele falou bem, você fala, que bênção. Olha só como nós somos cativados muito mais pela pompa do profeta do que pela mensagem do profeta. Isso acontece até entre crentes. Isso aqui é triste. Esse profeta é rejeitado não por outras nações, é rejeitado pelo seu próprio povo, que supostamente eram servos de Yahvé, eram servos do Deus vivo.
mas que não se curvaram. Jesus é ainda descrito aqui, o servo é descrito como homem de dores, que sabe o que é padecer. Isso que mostra que ele sofreu não só no Calvário, sabe? O Calvário certamente foi o ápice do seu sofrimento, mas ele já nasceu de maneira indigna. O Rei da Glória teve que vir a este mundo no meio de animais. Você não gostaria que nem o seu empregado passasse por isso? Que dirá o Rei dos Reis? Você acha que isso não é digno para nenhuma pessoa que você gosta, ama? E no entanto o Rei dos Reis nasceu num estábulo, teve como bercinho lugar onde o gado come. Ele viveu como um homem pobre que não tinha onde reclinar a sua cabeça, não teve a companhia de amigos quando precisava do apoio deles, eles o abandonaram. Meu ponto é mostrar que esse servo, ele é rejeitado até pelos que são próximos dele. Queridos, eu estou enfatizando isso para você entender que a mensagem de hoje não é assim para aquelas pessoas que estão lá fora, que não vieram para o Reforma hoje, que desprezam Jesus. É para mostrar que até aqueles que supostamente amam a Jesus, em certos momentos que a mensagem dele não nos agrada, ele nos desaponta, ou a gente se distancia dele por causa de medo, que foi o caso dos discípulos. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Assim como no Antigo Testamento Israel foi incrédulo diante de profetas que trouxeram a verdade de Deus, quando Jesus Cristo veio a este mundo, os homens amaram mais as trevas do que a luz. Cristo foi rejeitado por causa das suas origens. Lembra o que disseram dele? Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Cristo foi rejeitado porque ele participava de festa, era chamado de beberrão. Ele era rejeitado por curar no sábado. Aí ele diz: João não participou de festa, vocês desprezaram eles. Eu participo de festa, vocês desprezam a mim, vocês desprezam qualquer profeta. Por isso que Isaías diz que ele era homem que sabe o que é padecer. Ao longo de toda a sua vida, ele experimentou o sofrimento. Sim, foi marginalizado. Queridos, por que eu estou descrevendo isso tudo? É porque eu quero que agora vocês entendam onde eu quero chegar. O que esse texto revela acerca dos que são atingidos por Jesus? Se o servo foi marginalizado, desprezado, quem é que o marginalizou? No texto, nós somos os marginalizadores. Nós somos os que excluem. Nós somos preconceituosos para com pessoas que não seguem os mesmos parâmetros que nós. Nós criticamos aqueles que não se parecem conosco. Você já percebeu como seus amigos são muito parecidos com você? Sabe por quê? Você procura gente que você gosta de estar junto dele ou dela. O que eu estou mostrando para você? É que por natureza o nosso coração pecador tende a excluir pessoas e incluir aqueles que seguem os nossos padrões. Nós somos gente marginalizadora. Mas cristão não deveria ser. Os cristãos, mais do que qualquer outro ser humano, não deveriam repetir esse pecado. Afinal de contas, nós somos alvo da misericórdia de Deus. Nós deveríamos então anular todo tipo de diferença, a fim de que o evangelho prospere. Paulo falou assim: me fiz judeu para com o judeu, me fiz gentil para com os gentios, a fim de ganhar o maior número possível. Quer dizer, ele não ficou com um grupo com quem ele se dava melhor. Ele se adaptou às pessoas, porque o desejo dele é que elas fossem incluídas na comunidade da fé. Meu ponto
essa é a minha terceira e última parte da mensagem, é dizer que há uma explicação aqui muito importante. Isaías 53 está ensinando para mim que o único marginal excluído de verdade é Jesus. Nenhuma pessoa que se sente excluída, marginalizada, é no sentido pleno da palavra vítima. Sabe por quê? Porque o que eu quero dizer é que Jesus é o único marginal que é vítima no sentido pleno da palavra. Todos nós sofremos até menos do que os nossos pecados merecem. Eu não estou dizendo que a gente não sofra injustiças, eu sei que a gente sofre. Eu sei que nós somos alvo muitas vezes de calúnias ou de tratamentos descaridosos. O que eu estou querendo dizer é que até quando você é injustiçado, você sofre menos do que você deveria. Porque por ser pecador, eu e você somos marginalizadores. Sabe por que isso é importante? Porque ao invés de buscarmos os direitos de sermos incluídos, nós somos os que excluíam, que agora foram incluídos por um Cristo servo. Então agora o evangelho que a gente prega é diferente. Nós somos os miseráveis alcançados pelo Deus misericordioso. Então, quando a gente fala de gente excluída na sociedade, o que eu quero que você entenda é que nós não falamos para elas que elas precisam se encaixar e serem tratadas com honra e dignidade. Elas são pecadoras indignas, elas não têm muitos direitos, mas elas precisam ser alcançadas por um marginal que sofreu em nosso lugar. Nosso pecado não permite que nós consigamos fazer esse Brasil do jeito que a gente sonha. Se você é um sonhador, já estou jogando água fria no seu sonho hoje. Os nossos pecados impedem de fazer essa sociedade aquela que a gente gostaria que fosse. Ela sempre vai ser manchada por brasileiros marginalizadores. E eu não estou falando só de um grupo, eu estou falando de todos nós. Nós precisamos de um servo, um escravo que assuma os nossos pecados, a fim de criar um novo povo composto de servos remidos. Queridos, o evangelho que tem que ser resgatado, ele é muito diferente das agendas sociais em que nós somos vítimas e temos direito à justiça social contra os que nos oprimem. Nada disso. O evangelho de Jesus é que nós somos os opressores que precisam de perdão para se tornarem perdoadores. Ele é muito diferente. Nós não conseguimos, como eu falei, produzir um Brasil totalmente justo, não. Mas o Espírito de Cristo pode produzir uma comunidade calcada em misericórdia e graça. Essa é a comunidade da fé, onde existe perdão, onde existe socorro de necessidades, onde existe cuidado do coração, mas não como quem está fazendo justiça, mas quem está simplesmente transbordando da misericórdia com a qual foi atingido. Nós não somos a comunidade para receber pessoas para receberem o que elas merecem. Nós somos a comunidade que recebe gente miserável, que precisa de misericórdia. O nosso evangelho, portanto, ele é ofensivo a muita gente hoje em dia, tá? Ninguém quer ser chamado de miserável, mas é para esses que a gente prega. Nosso evangelho, ele é chocante, mas a não ser que as pessoas entendam isso, elas não entenderão o verdadeiro evangelho. Eu quero terminar lembrando uma história. Se você quiser acompanhar, eu vou me referir à história que está em Marcos capítulo 1, versos 40 a 45. Essa história é de um leproso, e você sabe que leprosos ficavam afastados da comunidade. Então leprosos não tinham o privilégio de usufruir, de participar de um evento assim, não podiam comer na lanchonete com os amigos,
não podia estudar na faculdade com outros jovens, ele era excluído de todo tipo de participação social, ele vivia isolado por causa da sua doença. Então ele se sentia totalmente excluído. O que o leproso dessa história faz? Ele ousadamente se aproxima de Jesus, de joelhos. Ele não vem clamar por direitos, ele vem clamar por misericórdia. E aí ele diz: se quiseres, podes purificar-me. O fato dele aproximar de Jesus já significa que ele entrou no meio das pessoas que seguiam a Jesus, e isso era uma quebra de paradigmas. Mas Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, o tocou e disse: quero, fica limpo. E ele ficou limpo naquele instante. E aí Jesus deu uma recomendação a ele, disse: não digas nada a ninguém, vai ao sacerdote, se mostra lá puro, para que ele então autorize você, de acordo com a lei de Moisés, a voltar para a comunidade. E aí o que acontece? Ele não obedece a Jesus. O verso 45 diz: tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia. Ele saiu dizendo: gente, vocês não sabem o que Jesus fez por mim. E aí começou a falar: eu era um leproso, agora estou limpo. E aí o texto termina dizendo que ele divulgou a notícia a tal ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Por que eu estou contando essa história? Porque eu quero que você entenda o que está acontecendo aqui. Marcos está narrando a história de um excluído que quer muito voltar a fazer parte, e Jesus tem compaixão dele. Lembra? Para a gente fazer parte da comunidade, a gente tem que ser servido pelo servo. E ele é servido pelo servo. Só que para que o servo o sirva, alguma coisa acontece. Quando esse jovem falou de Jesus, a popularidade de Jesus aumentou a tal ponto que ele não podia mais entrar nas cidades. Ele precisou ficar na região desértica, afastado das aldeias, das pequenas cidades. As pessoas continuavam vindo a Jesus. Então não é que Jesus não alcançou pessoas, mas ele não conseguia mais entrar nas cidades por causa do que aquele ex-leproso falara. O que Marcos está narrando para você e para mim? Que para aquele leproso ser incluído, Jesus foi excluído. Você percebeu? É por isso que quando ele é crucificado, Hebreus diz que ele foi morto fora do arraial, para que eu e você pudéssemos entrar na cidade santa. Queridos, o Evangelho de Jesus é a história de um excluído, por causa de muitos marginalizadores, que precisam reconhecer o seu pecado, não os seus direitos, e se curvarem diante de Jesus, pedindo por socorro. E aí ele é excluído por esses, a fim de nos incluir no povo da misericórdia. Eu espero que você pregue esse evangelho, eu espero que você creia nesse evangelho, e quando você ouvir pessoas falando da importância de inclusão, você tenha a ousadia de dizer que nós estamos excluídos por causa dos nossos pecados, que nós precisamos de Cristo para sermos inseridos de novo na igreja de Deus. Vamos orar por isso? Curve a sua fronte. Ó Senhor, nós ouvimos a palavra do profeta que foi rejeitado, que não teve honra na sua própria terra. Nós não queremos isso, Senhor, para Caruaru e região. Não queremos que essa cidade seja conhecida por rejeitar a Jesus. Por isso a nossa oração hoje à noite é que o Movimento Reforma hoje seja apenas um gatilho, apenas um estímulo,
para que crentes sejam mais ousados na pregação desse evangelho tão contraintuitivo, tão contracultural, que não assevera às pessoas que Jesus vai lhes dar o que elas querem. Pelo contrário, vai mostrar um Cristo que vai virar a vida deles de cabeça para baixo. Mas é esse evangelho que nós temos que pregar, Senhor. Então concede ao teu povo, aos pastores que aqui estão, a ousadia de serem fiéis, de ensinarem vida cristã que combina com o profeta Jesus, que combina com esse servo que foi desprezado por amor à missão. Faz-nos parecidos com o nosso Cristo, faz-nos dispostos a carregar a nossa cruz, a sermos desprezados como o nosso mestre foi, a fim de que a luz do mundo seja anunciada nesta sociedade. Incendeia o nosso coração, Senhor, para que sejamos pregadores do verdadeiro evangelho. Nós oramos em nome de Cristo. Amém.